A tragédia de Niterói. Gran Circus norte-americano. O Gran Circus norte-americano dizia ser o maior e mais completo da América Latina. Ao todo eram mais de 80 funcionários, 60 artistas e 20 empregados, além de cerca de 150 animais. A estreia na cidade carioca de Niterói estava marcada para o dia 15 de dezembro de 1961. Como toda montagem de circo requer muita mão de obra e tempo, Danilo Stevanovic e sua equipe chegaram uma semana mais cedo na cidade. Mesmo assim, precisaram contratar mais 50 pessoas para ajudar na montagem. Um desses 50 contratados era Adilson Marcelino Alves, conhecido como Dequinha. Ele tinha antecedentes criminais e também problemas mentais. Como não apresentou um bom desempenho no trabalho, foi demitido logo em seguida. Dequinha não ficou nada feliz com isso e passou a rondar o circo fazendo ameaças. No dia da estreia, tudo corria para o sucesso da apresentação. Era um domingo quente, as férias de fim de ano estavam no começo e a tenda nova dava um charme diferente. Era tanta gente que Stevanovic teve que suspender a venda de ingressos. Dequinha tentou entrar sem pagar, mas foi barrado por um funcionário. Os dois acabaram discutindo. Essa tentativa de entrar sem pagar se repetiu nas sessões seguintes, todas sem sucesso. Em uma dessas tentativas, Dequinha entrou em uma briga corporal com outro funcionário e disse que se vingaria por ter sido demitido e das pessoas do circo. Foi aí que ele resolveu elaborar um plano. Para executá-lo, chamou 2 comparsas, José dos Santos, conhecido como Pardal, e Walter Rosa dos Santos, chamado de Bigode. Os 2 homens tentaram convencer Dequinha a desistir do plano, mas ele estava irredutível. Veio então a apresentação do dia 17 de dezembro. O circo, mais uma vez, estava lotado. Quase 3.000 pessoas assistiam ao espetáculo que estava no final. Muitas pessoas já estavam em pé, prontas para ir embora, quando a trapezista Nena alertou para o fogo que se alastrou rapidamente pela lona, de material extremamente inflamável e que havia recebido uma camada de parafina impermeabilizante. O Gran Circus norte-americano não tinha saídas de emergência. Além da saída para os artistas tapada por uma cortina, havia apenas mais uma área de escape, que estava obstruída por grades de ferro. Normalmente, essas grades seriam retiradas perto do fim do espetáculo, mas quando o fogo começou, elas ainda estavam lá, impedindo a passagem das pessoas. Em poucos minutos, o circo praticamente derreteu sobre o público. Muitos conseguiram escapar, mas não foi o caso de 372 pessoas que morreram no local. Incrivelmente, grande parte dos sobreviventes agradeceu a elefanta do circo chamada Semba, que, no desespero, arrebentou uma lona lateral, criando uma saída e abrindo caminho para muitas fugas. Mas, infelizmente, nesse caminho, ela atropelou e matou pisoteada muitas pessoas. Por ironia do destino, os médicos do Rio de Janeiro estavam em greve e o maior hospital de Niterói estava fechado. No desespero, a população arrombou a porta do local. Foi então que diversos médicos foram convocados pelo rádio. Inclusive, algumas clínicas privadas também passaram a atender os feridos. Cidades vizinhas também convocaram seus médicos para ajudar no socorro. Cinemas e teatros da região interromperam suas sessões para ver se não tinham médicos na plateia para ajudar. Eram tantos mortos que as agências funerárias não tinham caixões suficientes para todas as vítimas, tanto que o estádio Caio Martins foi improvisado como uma oficina para a construção de novos caixões. O cemitério de Niterói também não tinha espaço e um pedaço de terreno em São Gonçalo foi usado como cemitério improvisado para enterrar o restante dos corpos. A explicação oficial para o incêndio tinha um culpado, Adilson Marcelino Alves, o Dequinha. Em depoimento, a sua mãe disse que, devido aos problemas mentais, ele tinha mania de assumir a culpa por crimes inventados. Mesmo assim, Dequinha foi preso em 22 de dezembro de 1961. Enquanto isso, peritos e imprensa, na época, alertaram também para a precariedade das instalações elétricas. Inclusive, o dono do circo chegou a ser indiciado e prestou depoimento à polícia. O mesmo alegou que recebeu todas as autorizações necessárias para o funcionamento do circo. De acordo com um professor da Universidade Federal Fluminense, o Corpo de Bombeiros e o diretor do Serviço de Censura do Estado do Rio de Janeiro disseram que o circo tinha boas condições de funcionamento. Devido à repercussão do caso, o próprio governador se prontificou em interrogar os suspeitos. Finalmente,
Dequinha confessou o crime, mas um de seus comparsas, o Bigode, se declarou inocente, mesmo tendo testemunhas alegando que o viram comprando um galão de gasolina no dia da tragédia. Mais tarde, em seu depoimento, Bigode confessou sua participação, ainda que houvessem dúvidas sobre o incêndio criminoso, já que, para a opinião pública, o circo operava sem condições adequadas, faltavam saídas de emergência e extintores de incêndio. Em 24 de outubro de 1962, Dequinha foi preso e condenado a 16 anos de prisão e mais 6 anos de internação em um manicômio judiciário como medida de segurança. Em 1973, menos de um mês após ser preso, ele fugiu e foi assassinado. Já o Bigode recebeu 16 anos de condenação e mais um ano em uma colônia agrícola. Pardal foi condenado a 14 anos de prisão e mais 2 anos de reclusão em uma colônia agrícola penitenciária do Rio de Janeiro. Os números oficiais de mortos são de 503, dos quais 70% eram crianças e mais de 80 feridos. Mas há famílias que dizem nunca ter encontrado seus parentes, portanto, esse número pode ter sido bem maior. Demorou mais de 10 anos para a cidade de Niterói ter outra atração circense, e até hoje, quem conta a história, sejam sobreviventes ou familiares, se emociona.